O novo capítulo da história dos games vai falar sobre a divisão de jogos de uma empresa que já está bem consolidada, mas que decidiu entrar um pouquinho mais recentemente e com tudo no mercado de consoles. Pela cor aqui, você já percebeu que a gente vai falar do Xbox, uma plataforma que evoluiu muito com o tempo e conquistou o coração de muita gente, inclusive aqui no Brasil. O Voxel tá aqui de novo com o Guilherme Dias para ajudar a contar essa trajetória toda. É isso aí, Nilton. Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem aqui o seu joinha antecipado, se inscreverem no canal do Voxel e no Tecmundo, tocar o sininho também para receber um aviso cada vez que tiver um novo vídeo por aqui. Agora, vamos para a história do Xbox. A história começa antes do Xbox, com a Microsoft na indústria de games. Nos anos 90, a briga era forte entre a Nintendo, Sony e Sega, mas o sistema operacional para PC nada chegava perto do Windows, né? A Microsoft dominava o setor e começou a investir em algo a mais. O primeiro passo dela foi em 1995 com o DirectX, ou DirectX, um conjunto de ferramentas de interface que ajudam na programação e na compatibilidade de games para o Windows. E você com certeza viu muito esse nome, com certeza. Teve problema com ele se instalava jogos no PC. Ela só não se arriscava muito em desenvolvimento, a não ser que você considere, sei lá, paciência, campo minado. O que ela fazia era gerenciar o ambiente MSN Gaming Zone, que era toda uma plataforma, e criar títulos mais simples, tipo Microsoft Flight Simulator. No máximo, ela encomendava ali um ou outro título, como que ela fez com o sucesso da Ensemble Studios, o clássico Age of Empires de 1997. A ideia de ter um sistema próprio foi crescendo e toma forma em 98, com os engenheiros Otto Burks, Kevin Batchus, Ted Hayes e Seamus Blackley, todos do time do DirectX, mas infelizmente nenhum trabalhando na Microsoft até hoje. Eles encomendaram alguns PCs da Dell, desmontaram inteiros e bolaram um protótipo. Quem tinha que aprovar a ideia era o Ed Fries, que era o chefe da divisão de games da Microsoft na época. E ele curtiu muito quando os 4 funcionários mostraram a máquina. O nome dela? Xbox. Eu não sabia. Se você não sabia, daí que veio o nome do console. Cara, eu não fazia ideia disso. Eu já tinha ouvido por cima, mas eu não sabia que era assim. Minha cabeça explodiu. Só que o setor de games da Microsoft era tão pequeno na empresa que o time teve liberdade para tocar o projeto, com um ok meio desconfiado assim do Bill Gates. O marketing implicou com o nome, né, já reduzido para Xbox, mas reza a lenda que vários testes foram realizados com o público e o mais votado entre as várias sugestões foi esse nome mesmo que ficou. Finalmente, em 2000, o Xbox começa a aparecer em conferências voltadas para o mercado, como a Game Developers Conference, ou GDC. Lá, Seamus e Gates demonstraram o Xbox já pronto e nessa época já rolava o discurso de que ele era mais poderoso e o melhor complemento para o PC. Quase que a SEGA colocou jogos do Dreamcast na plataforma, mas o acordo não foi para frente. Em alguma realidade paralela, isso aconteceu. SEGA. Para encorpar a equipe, a Microsoft começa a comprar estúdios, como a FASA de Mac Commander, a Ensemble de Age of Empires e, claro, a Band de Halo. Mas olha, vamos voltar para a linha do tempo, porque chegou a hora da apresentação. Em 3 de janeiro de 2001, em Las Vegas, na CES, Bill Gates sobe ao palco com ninguém menos que o astro Dwayne The Rock Johnson, era moda chamar famoso, ainda é um pouquinho, para apresentar o console na cor preta com detalhes em verde. A E3 daquele ano foi a primeira da Microsoft com uma pré-conferência já com aquele status de fabricante de consoles, e de lá já saíram os detalhes. Lançamento em 8 de novembro, preço de $299 e até 20 títulos na estreia. O carro-chefe é claro que foi Halo Combat Evolved. O Japão foi o segundo mercado a receber o console, em fevereiro de 2002, enquanto o Brasil nem teve lançamento oficial. Aliás, falando em Japão, já naquela época o Xbox teve dificuldade em faturar por lá, e tem quem diga que foi por causa da competição com as empresas locais, ou pela falta de gêneros, né, que o público de lá curte, como RPGs. E olha que a Microsoft investiu pesado, inclusive em comerciais, e ela já era ousada com propagandas que geravam controvérsias, mas que eram incríveis, tipo essa daí.
Xbox tinha componentes de áudio e gráficos da Nvidia, chip Intel Pentium 3 com mais processamento que o PlayStation 2 e um disco rígido de 8 GB, o que eliminava a necessidade de um memory card. Ele ainda tinha entrada Ethernet para jogar online e DVDs, ele lia DVDs, rodava DVDs. Boa parte dessas novidades fez com que o console ficasse muito maior que os concorrentes. E claro, ainda tinha o controle original The Duke, que virou piada pelo tamanho absurdo. O controller S, que era uma versão magrinha que seria lançada só no Japão, edição especial localizada, acabou virando padrão em 2002. O Duke foi revendido em parceria com a HyperKing para o Xbox One a partir de 2018. O Xbox vendeu cerca de 24 milhões de consoles e chegou a passar o GameCube nos Estados Unidos por um período de tempo, né? Mas o PS2 reinou em quantidade e ele ganhou edições especiais, lindas, como essa verde transparente aí, que é bem rara. Linda. Horrível. Você gosta da verde transparente? Acho que não. Isso aí é coisa dos anos 90, cara. Mas financeiramente foi um risco imenso. Ao todo a Microsoft gastou 4 bilhões em 4 anos com o Xbox, o que só não quebrou as pernas do console porque ela era a Microsoft, né? Era uma máquina cara de fazer, mas com o tempo esse valor não virou perda e sim um investimento e construção da marca. O Xbox original ainda teve Tom Clancy's Splinter Cell, Fable, Dead or Alive 3, Project Gotham Racing, Star Wars Knights of the Old Republic, Jade Empire, Ninja Gaiden, Forza Motorsport, The Elder Scrolls 3 Morrowind e o fenômeno Halo 2 de 2004, de longe o jogo mais vendido do console. Não dá pra citar tudo, né? Então vocês já sabem. Conta pra gente nos comentários qual é o seu jogo preferido daquela época. Em agosto de 2002, a empresa volta aos 2002, hein, super cedo, volta a usar e começa um serviço online. Pois é, a Xbox Live nasceu aí, entrou no ar após 2 meses de teste, já com gamer tag, lista de amigos e, claro, jogos. Ainda nesse ano, a Microsoft adquire a Rare, desenvolvedora que virou uma lenda na Nintendo, com franquias tipo Donkey Kong Country, mas levou também um catálogo de respeito para a Microsoft, com Banjo-Kazooie, Battletoads, Conker, Perfect Dark e mais. É obrigatório para os fãs jogar o Rare Replay de 2015. Em seu segundo console, a Microsoft queria inaugurar a nova geração. Por isso, já em 2005, ela apresentou o Xbox 360 em um comercial na MTV e detalhou ele mais tarde na E3 daquele ano. O lançamento foi em 22 de novembro, com o PlayStation e o Wii saindo só nos anos seguintes. Em termos de hardware, ele carrega uma GPU Xenon da IBM com 3,2 GB de processamento, além de uma GPU chamada Exynos da ATI e 512 MB de RAM. O armazenamento interno dependia bastante da versão, sem contar, claro, cartões ou discos externos. Ele era vendido em pacotes, com diferentes acessórios e configurações, você escolhia o seu. Tinha o Core, que era a versão mais básica, o Arcade, que ficou bem famosa, com 5 títulos da Live Arcade cabo HDMI, e também o Elite, com HD parrudo e acabamento em preto, com controle e headset, além de outras alternativas. Mas é claro que a gente não pode deixar de mencionar os problemas técnicos que assombraram os primeiros anos do 360, né? Que assim como o PlayStation 3 também teve uma série de falhas e decisões estratégicas erradas em termos de hardware. Nesse caso, o mais famoso de todos, né, foi o erro das 3 luzes vermelhas, o Three Red Lights, o anel vermelho da morte, como você preferir chamar. Esse era o código visual das LEDs do console que indicava um erro normalmente fatal. A Microsoft levou vários meses para entender que aquele era um problema de escala global e, como medida preventiva, ela aumentou a garantia dos modelos e trocou unidades quebradas. Foi um enorme prejuízo financeiro e também de imagem para a própria Microsoft, que consertou parcialmente o problema com versões atualizadas do 360 com a placa Jasper. O consumidor só ficou seguro mesmo lá para 2010 com o primeiro modelo Slim. Mas olha, falando dos elogios, e eles foram muitos, o controle do 360 tinha ótimo visual e ergonomia. Pois é, ele é considerado definitivo, especialmente para jogos de tiro em primeira pessoa. Ele até virou uma ótima alternativa para ser usada no PC. A dashboard do console foi modificada e ganhou uma série de atualizações, incluindo a New Xbox Experience em 2008 e outro redesign em 2010. A Live também teve novidade. Para começar, veio o sistema de Game Score, que são as conquistas e a contagem de pontos em uma forma de G-Points, que é um outro tipo de ponto G, a versão dos gamers. Já o plano gratuito mudou de nome e passou a ser conhecido como Silver ou Prata, além da versão paga, né, conhecida que é a Gold. Aliás, o esquema Games with Gold, que traz uma seleção sem custo adicional de jogos mensais, começou em julho de 2013.
E a Microsoft ainda teve o App Mobile Smart Glass desativado em 2018, que era uma espécie de controle para as opções multimídia e de entretenimento. Vale lembrar que desde 2010 o chefe da divisão, que incluía o Xbox, era o Don Matry. E o Larry Hryb, que é o Major Nelson, o famoso Major Nelson, que também já era chefe da programação da Live. Em 2010 saiu o Kinect, que começou chamado Project Natal, lembra? Project Natal, e tem como mentor o brasileiro Alex Kipman. O sensor de movimento inspirou muitos projetos, movimentou vários sucessos de venda, como o Just Dance e o próprio Kinect Adventures, mas infelizmente nunca foi levado ao máximo do potencial. E o 360 também tinha vários acessórios, incluindo um leitor para HD DVD, que não deu certo porque a mídia morreu. RIP HD DVD. O marketing, de novo, foi agressivo com comerciais criativos sensacionais e aquela pegada de fazer uma coisa extrema. Ele vendeu mais que o triplo do console anterior e foi um sucesso no geral, mas novamente não foi o mais vendido da geração dessa vez, perdendo para o Wii. E foi nessa geração que rolou a estreia da marca Xbox no Brasil com o 360, chegando em dezembro de 2006 nas lojas por R$ 2.999. Nomes bem importantes fizeram parte desse período, como Milton Beck e o Guilherme Camargo. Foi com o Guilherme no comando da divisão Xbox no Brasil que jogos oficiais reduziram o preço, incluindo lançamentos, e os first party começaram a ser localizados, começaram a vir com um idioma em português. Um sucesso absurdo, né? Segundo a pesquisa Game Brasil, em 2018, o 360 ainda era a plataforma mais popular do país, presente na casa de 32% dos brasileiros donos de um console. A pirataria e o baixo preço com relação ao Xbox seguinte, assim como no caso do PlayStation 2, foram essenciais para isso, né? Mas o sucesso na legalidade também foi bem alto. Bem alto. Um dos nomes mais famosos desse período é o do Peter Moore, que entre 2003 e 2007 supervisionou o setor. Ele tinha uma forma, digamos, um pouco não muito ortodoxa de divulgar os lançamentos dos novos jogos. Well, fellas, so what I'd like to show you is my new edition. Os jogos de destaque são vários e incluem o sucesso de Gears of War 1 e 2, Halo 3, Halo 4, Call of Duty nas séries Modern Warfare e Black Ops, Fable 2, a franquia GTA, Forza Motorsport 2 e 3, Left 4 Dead e muito, mas muito mais. E a gente não citou aqui nem os multiplataformas e nem os indie games, que eram cada vez mais numerosos e ganharam uma atenção especial a partir dessa plataforma. Em termos de versões alternativas, vieram o menor e mais barato Xbox 360S em 2010 e o 360E em 2013, para quem ainda não queria sair da geração. O console ainda tem uma retrocompatibilidade parcial com jogos do Xbox original e a popularidade foi tanta que a produção de novos modelos só acabou em 2016. O terceiro console da família foi apresentado em 21 de maio de 2013. É o Xbox One com processamento da AMD, leitor de Blu-ray e um visual muito mais sóbrio. E foi lançado em novembro do mesmo ano, chegando também nessa data ao Brasil, que já era uma das grandes comunidades da marca Xbox. A ideia não era apenas reproduzir jogos, mas sim ser um dos principais eletrônicos da sala e uma verdadeira central de entretenimento. Ele tinha comando de voz, interface, né? Tinha um redesign ali para ficar mais intuitiva, mais parecido com o que era feito com o Windows na época. Entre os controles, a versão normal é uma evolução do modelo do 360, com melhor ergonomia, alguns botões alterados como menu e view, mais respostas táteis nos gatilhos, mais sensibilidade. A Microsoft ainda lançou o Elite Wireless Controller em 2015, que é um modelo profissional e modular, e o Adaptive Controller de acessibilidade, que é incrível para os jogadores que apresentam alguma deficiência entrarem no mundo dos games. As melhores invenções do ano passado. Sem sombra de dúvida. Mas com tanta coisa chegando, uma foi aposentada. O Kinect até ganhou uma nova versão, mas era cada vez mais chutado ali para escanteio, deixado de lado e foi aposentado em outubro de 2017. Infelizmente, a Microsoft começou a geração deslizando. Na conferência de revelação do console na E3, virou piada a quantidade de menções a Sports TV, em vez de games. TV, 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 TV. Sports TV, TV, TV. TV, 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 TV. Além disso, o Xbox One inicialmente teria restrições a jogos usados ou emprestados e travas de região, com os títulos vinculados a cada conta da Live. Você ainda teria que deixar o console online a cada 24 horas para sincronizar informações. Inviável, né? Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right.
So stick with 360. That's your message if you don't, like it? If you have zero access to the internet, that is an offline device. Pro alívio de todo mundo, isso foi revisto depois de muitas críticas e até de uma zoeirinha da Sony. Não podia deixar passar, né? This is how you share your games on PS4. Thanks. Outras coisas que pesaram foram os cancelamentos de exclusivos, como Scalebound e Fable Legends, ou adiamentos como Crackdown 3 e MechWarrior 5. Não ter tantos exclusivos virou uma arma para os fãs mais radicais da Sony, da Nintendo, mas essa briga é cada vez mais sem sentido, porque a estratégia da Microsoft tem sido outra. Pois é, aqui a gente precisa falar da mudança de rumo que a empresa começa a tomar, bem na época do Xbox One, e que afeta o console. Desde o começo dos anos 2000, a Microsoft não chegou a entrar em crise, mas começou a errar mais que o normal em uma série de setores e estava sendo passada para trás. E aí que entra a figura do Satya Nadella, que é o CEO da companhia desde 2014 e que tomou decisões polêmicas, como deixar o Windows Phone em segundo plano. Ele apostou cada vez mais em serviços e não só em produtos, além de apostar também na nuvem. E isso refletiu em muitas novidades e mudanças no Xbox, incluindo o Play Anywhere, que é a possibilidade de jogar exclusivos do console também no PC, o Game Pass, que é um programa de assinatura com um catálogo inteiro de jogos, incluindo os first party, já no dia do lançamento. E tem o Xbox All Access, que tem no pacote lá a Live, o Game Pass e o console, né? O plano foi anunciado em 2018. De acordo com dados da Microsoft do fim de 2018, a Live tem 64 milhões de contas ativas, ou seja, pessoas que utilizam com frequência algum dos serviços da marca. E olha, a nuvem ela é cada vez mais usada, seja para armazenar conteúdo ou ajudar com servidores. E o esquema de retrocompatibilidade foi muito melhorado, com muitos títulos já disponíveis e a biblioteca sempre aumentando, sendo uma ótima chance para quem nunca teve contato com a geração anterior ou só quer reviver bons jogos mesmo. Sem dúvida. E em 2018 ela voltou a encher o carrinho com vários novos estúdios, como a Undead Labs, a Ninja Theory e a Compulsion Games, indicando que teremos projetos exclusivos muito em breve. E tudo isso se provou um acerto e tanto. O Xbox One foi o maior lançamento da história do Xbox, com mais de 1 milhão de unidades vendidas em menos de 24 horas. É muita coisa. Forza Motorsport 5, Dead Rising 3, Rise Son of Rome e Killer Instinct foram os jogos de lançamento. Com o tempo, vieram outros grandes títulos como Halo 5, PUBG, Forza Horizon, mais Gears of War e vários títulos multiplataforma. E aqui a gente precisa falar também dele. Sentiu falta? O executivo, que é sinônimo de Xbox há alguns anos. O Phil Spencer está na empresa desde 88, começou como estagiário, foi subindo e virou vice-presidente da divisão de jogos da empresa. Hoje ele responde diretamente ao CEO. Ele é uma figura carismática, animada, é o host das conferências e presença frequente até no Twitter, seja para falar com a galera ou até parabenizar as rivais com grandes conquistas. Ele teve o privilégio de entrevistar o Phil em 2017 na BGS, foi demais. So for us as Microsoft, we think about what can we do with our platform and service to help the industry grow even faster. O Xbox One ganhou duas versões especiais. O Xbox One S, de agosto de 2016, é a versão branca e slim do console, mais barata, mas com leitor de Blu-ray em 4K, HDR10 e Dolby Atmos no som. E claro, tem a versão turbinada, o Xbox One X de junho de 2017. Ele tinha o codinome Scorpio antes e ficou um tempão só como rumor, até ser finalmente apresentado primeiro na parte técnica e depois com o visual cinza grafitado. São 6 teraflops, 12 GB de RAM GDDR5 e processador x86 com clock melhorado, também com os recursos de 4K, HDR e Dolby Atmos. Se você é fanático por especificações técnicas, esse é o console para você. E agora já começam a falar na próxima geração, com ainda mais foco em digital, mas a gente para por aqui. Essa é a história do Xbox, que foi de uma pequena divisão da Microsoft para uma das maiores fontes de renda e respeito da empresa, que conquistou todo um novo público e mostrou que havia espaço para mais um console no mercado. É verdade. E olha, se você quiser a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço, é só deixa aqui o seu comentário. Você sabe que a gente lê, você sabe que a gente atende. Aproveita para se inscrever nos dois canais aqui, dá um joinha, toca no sininho e confere no Tecmundo e no Voxel o melhor conteúdo sobre games e tecnologia. Até a próxima. Tchau!